fazer uma oração primeiro também? Glorioso Pai, poderoso Deus, eu me ponho diante de Ti, Senhor. Usa-me, Senhor, com o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Senhor. Faça com que meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, entendam a palavra que o Senhor tem para transmitir e dê entendimento para eles, Senhor, que eles possam ouvir e colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra lá em Tiago 2, de 14 ao 26. Todos acharam? Amém. Se intitula assim: A fé sem obra para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver nu e tiver a falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta, e assim mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a fé, se as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o Senhor vão querer tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão foi justificado pela obra, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem fez que a fé cooperou com as suas obras, e que pela obra da fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vides então que o homem é justificado pela obra e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escolheu emissários e o despediu por outros caminhos. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé é morta, a obra é morta. Amém? O que é a fé? A fé se resume a... Peraí, que vocês me perdoem, que eu estou me perdido. O que é fé? A definição de fé. Fé é acreditar em algo que ainda não existe, mas que vai existir. Amém? O que é obra? Obra é executar algo, oferecer, fazer, executar a fé, que pode ser física e espiritual. Jesus é o melhor exemplo de obra. Ele se entregou na cruz pelos nossos pecados e nossas transgressões. Boas obras. Lá em Hebreus 11:31, a prostituta Raabe escondeu os espiar em sua casa e fez sair por outro caminho. Em Hebreus 11:4, Abel ofereceu a Deus o seu mais excelente sacrifício. Caim o matou. Em Hebreus 11:7, Noé trabalhou para fazer a arca. Ele obedeceu a Deus. Isso é obra.
Em Hebreus 11:30, pela fé e obediência a Deus, os muros de Jericó caíram, depois de rodear por 7 dias. Isto é obra. Agora, exemplo de fé. Vamos abrir lá em Hebreus 11. Aleluia. Hebreus 11:4 fala assim, a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu o seu maior sacrifício, o que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dado Deus o testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. No 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transladado, visto como antes a sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ora, se a fé é possível agradar, por que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que buscam? No 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia, confiando em Deus, né? E no 10, porque esperava a cidade que tem fundamento, no qual o artista e construtor é Deus. Então estava preparado, né? No 17, vamos pular lá para o 17. Pela fé, aí já é fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado em si aquele que receberá as promessas, ofereceu o seu unigênito. Amém? Agora, fazer a obra, as obras boas aos pobres, está lá em Provérbio 25:21. Não precisa abrir não, eu vou ler para você. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Você viu que ele fala aqui que te aborrece? Quer dizer que você tem que fazer o bem sem ver se o irmão é bom, se não é. Você tem que fazer a sua parte. Deus está pedindo. E lá em 25, em Provérbio 25:22, porque diz assim: porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça e o Senhor te pagará. No 28, Provérbio 28:27, o que dá aos pobres não terá necessidade, mas os que escondem os seus olhos, esse muita maldição. Amém? E no 29:14 diz assim: o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. E no 31:8 está escrito assim: abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que acham em desolação. No 39 também está falando: abre a tua boca, julgue retalmente e fazer a justiça por os povos necessitados. Em Apocalipse, aqui já em Apocalipse 2:19 está falando assim, Deus falando, né? Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o amor, né? E o teu servo e a tua fé,
e a tua paciência, porque as tuas últimas obras serão mais que as primeiras. No Apocalipse 3:8 diz assim: eu sei as tuas obras, em que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. Tem pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? A obra com fé, além da fé e obras, eu acho também, está aqui na palavra, que a gente tem que ser obediente a Deus, não é verdade? Tudo que você fizer sendo na palavra de Deus, sendo obediente, você prospera. Glória a Deus. E como o nosso irmão o Tony pregou no último encontro nosso, ele disse que a gente tem que andar alinhado às coisas de Deus. Não é verdade? Então, se você estiver alinhado, eu creio que você vai fazer tudo aquilo que agrada a Deus, para você ganhar a tua salvação. E mais do que isso, você tem que abrir teu coração. O pastor falou outro dia, pregou, para que a gente deixe Jesus trabalhar na nossa vida, que a gente seja assim, manso de coração, não guardar rancor, amar o teu próximo. Se puder ajudar, você tem que ajudar, porque hoje é ele que precisa, amanhã pode ser você, não é verdade? E as obras do Senhor, Jesus fez tanta coisa boa, e ele nos diz o seguinte, que nós temos ele como exemplo. Ele curou cego, ele fez paralítico andar. Então, a gente tem um espelho na nossa frente para fazer aquilo que ele fez. Temos como exemplo, se queremos ganhar a nossa salvação. E a respeito da obediência, lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, ele deu poder a Adão e a Eva e Adão, que eles fossem, todos os animais fossem submersos a eles, não foi? E a obediência de Adão e Eva foi quebrada. Eles não conseguiam fazer nada, tinha tudo, não sabe? Deus visitava, olha que privilégio, Deus visitando, não deixando faltar nada. Mas Deus a ordem para eles, para que tudo podia comer, né? Menos a árvore da vida. Adão desobedeceu, não assumiu o seu erro, né? Porque quando ele percebeu que estava nu, e Jesus o chamou, ele se escondeu, né? E Jesus perguntou: por que fizesse isso, né? Te ordenei tudo certinho. Por que fizesse isso? Você viu que ele não assumiu? Ele disse: é a mulher que tu me deste. Diante disso, ele pagou um preço alto, quer dizer, até nós pagamos, né? Ele foi desertado. No caso, Deus deu o castigo, praticamente não é castigo, né? A desobediência tem o seu preço. Ele diz: tu comerás daquilo que você ganhar com o teu suor, com o teu rosto. Mais ou menos assim, né? E para ela, vai sentir a dor do parto. Qualquer mulher hoje sabe o tanto que é duro. E diante disso, meu irmão, eu acho o seguinte, que a gente tem que fazer o melhor para Deus. Ele fez tudo por nós. Deus deu seu único filho, lá em João 3,16, né? Ele amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, para que todo deles crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17, você viu, é mais bonito ainda, que ele fala que ele não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, diante disso, gente, vamos pensar direitinho na nossa vida, procurar fazer o bem,
procurar as coisas boas, divulgar o Evangelho certinho nessa igreja, fazer as obras, que nem o pastor pede alguma coisa, algumas obras, a gente tem que se dobrar e fazer a nossa parte, porque ele sozinho não faz nada, né, irmãos? Ele sozinho, sem ajuda, sem uma colaboração, fica difícil. Então eu penso o seguinte, que a gente tem que pensar muito no próximo, correto? E eu tenho que fazer um teatrinho aqui a respeito das obras de Jesus. Não sei se os irmãos poderiam vir aqui na frente. Cadê o Erasmo? O Erasmo, a irmã, o Alaur, a Vera, o Cauê. Vamos ver. Irmãos benditos, a palavra de Deus diz que Jesus andou lá em Jericó, só que era um mutirão de gente, não é? Ele foi pregar na igreja. Ele andou com bastante gente, tinha uma multidão, não deixava ele passar, não é verdade? Todo mundo queria ver ele. Ah, está fazendo Zaqueu, nem eu, meu querido. É tu mesmo. É você. Everaldo. O Everaldo vai ser Zaqueu, um homem de pequena estatura, mas de grande fé. A palavra diz que ele era um homem de fé, ele tinha bens, tinha posse, né? Mas se humilhou. Então Jesus andava, né? E cego. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, vem misericórdia de mim, Jesus, Pera, deixa. O que tu queres que eu faça por ti, meu? eu vejo. Então você vê, a tua fé te curou. Amém? Os pecados estão perdoados. Senhor Jesus, eu quero a tua cura, Senhor. Ouça, o que você quer que tenha? Você é a menina do fluxo de sangue. Você está curado em nome de Jesus. A tua fé te salvou. A mulher que não podia ter filho, você quer ter filho? Então a tua fé te curou. Você vai ser abençoado e vai ter seu filho. Amém? O homem da mão mirrada, Deus levantou e tirou a mão dele e ficou tudo normal. Em nome de Jesus, a tua fé te curou. Cadê o Zaqueu? Zaqueu, desça da árvore aí. O que você está fazendo aí? Eu vou na sua casa, quero repousar na tua casa. Amém? Agora você vê, Zaqueu estava em cima da árvore, né? Ele foi no sufoco para subir, porque falavam que ele era baixinho, pelo menos deve ser um pouquinho gordinho também, né? Agora nós temos o privilégio de não precisar gastar o fôlego para subir na árvore. Jesus está aqui com você. Jesus está no teu coração. Use o teu fôlego para louvar a Deus. Amém? Então, muito obrigado, vocês. Então isso é obra de Deus, de obra de Jesus, com toda a fé. Amém? Perfeito, pelos olhos da fé. A palavra de Deus diz que no céu tem um templo espiritual, onde habita o Altíssimo Deus. Não é verdade? Passa por aqui. É um lugar que todo mundo vai querer estar. Não é verdade? Quantas vezes nós for chamado por Deus ou arrebatado disso, só Ele, quem sabe, nós chegaremos lá nesse lugar bonito, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que é um lugar maravilhoso, onde nosso Deus está sentado, rodeado de anjos, todos louvando Ele com harpas e trombetas, né? Todo afinadinho, bonitinho, né, Cauê? Caiu as coisas certinho. E junto à destra dele está Jesus, não é verdade?
Agora você imaginava a gente chegando, os escolhidos por Deus, hein? Bem explicado, os escolhidos, o que fez a obra, o que teve fé, o que teve obediência. Chegaram, nós chegamos, né? Estamos chegando. Jesus vem de encontro, com os braços, aquele sorriso maravilhoso. Você conhece o sorriso de Jesus? Aquele sorriso maravilhoso. Ele chega, o Alex aqui vai representar todo mundo que estiver lá. Jesus chega, que bom, meu filho, que você veio, meu irmão, que maravilha. E olha para Deus e fala: Pai, eis aqui o filho, o irmão que eu te falei. Ele não precisa nem falar, porque Deus conhece a sua vida, conhece tudo, desde o início, não é? Aqui está o filho, o meu irmão que eu te falei. E abraça e fala: valeu a pena o meu sangue ter derramado para você, meu irmão. Então, diante disso, gente, obrigado. Diante de tudo isso, eu creio que todo mundo vai querer ir para o céu, não é verdade? Então, para que isso aconteça, vamos fazer a coisa certa, fazer a obra, ter fé em Deus, amar o próximo, porque Deus nos criou para ser feliz, para ser alegre, para não guardar mágoa. O irmão não perdoa um, não perdoa o outro. Às vezes você tem que perdoar de coração, e às vezes você perdoa, mas você guarda aquela magoinha atrás, não é? Então, para isso aconteça, vamos fazer tudo certinho, vamos se alinhar aquilo que Deus quer, Deus em primeiro lugar, amém? E tem 2 versículos que eu vou deixar para vocês pensarem. Pensar e meditar. Está lá em Tiago 22. Querem ouvir? Vocês querem abrir a Bíblia e ler o que está escrito? Isso aí fica na mente de vocês, gente, que olha, Tiago 1:22, viu? Amém? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Amém? Agora, para que tudo isso aconteça, gente, Deus fica muito satisfeito com a gente, com todos aqueles que seus filhos obedientes. Eu vou deixar outra versículo, para que você receba a graça, que você chegue lá nesse casa celestial, nesse templo celestial, e você seja chamado lá. Olha o que Deus pede também. Está lá em Marcos 16:15. Olha que maravilha, gente. E disse-lhe: ide e pregar todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Pastor, eu acredito, é isso só que eu tinha para falar. Eu creio que eu acho que eu tentei fazer o melhor para Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Deus. Mas é para Deus, é o melhor. E dê glória a Deus. Amém? Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Irmãos, é gratificante ter o irmão Adão aqui, nele uma pessoa que você pode contar. Isso também é fazer a obra. Quando te chamar para alguma coisa a respeito, alguma coisa para Jesus, se dispõe. Eu vou fazer. Se coloca na posição para fazer. Eu convidei o irmão Adão para fazer a obra, para vir aqui, estar ministrando essa palavra. E ele, além de ministrar a palavra, ainda trouxe coisas inéditas, coisas bonitas para o culto nessa noite. O irmão Adão, não só ele, mas a esposa também, vou quebrar o protocolo, porque hoje é culto sob a direção dos homens. Mas esse casal é um exemplo para nós que vivemos aqui todos os domingos na escola bíblica. Me parece que foi domingo retrasado.
O irmão Adão veio aqui passando mal mesmo. Tanto ele estava tão passando mal que eu falei: se quer que eu te leve ao médico? Mas ele não deixou de vir para a escola bíblica. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que você faz todo domingo de manhã que te impede de estar na casa do Senhor aprendendo? Ele mora lá em Rio Preto, estava passando mal, mas ele veio para a escola bíblica. Pelo amor de Deus, irmão, vamos aprender um pouquinho com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe.